E agora entrando na reta final, o último bloco aqui do programa Mulheres na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, lembrando sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, nosso programa. E depois tem as reprises em diferentes horários, diferentes dias da semana, para estarmos juntinhos e ao mesmo tempo levando o nosso conteúdo para o maior número de telespectadores que prestigiam aqui a nossa programação. E apresentando agora também a nossa convidada, o assunto pautado para fechar o nosso Mulheres de hoje. A minha convidada, a Maria da Paz, pedagoga, psicóloga e neuropsicóloga. Maria da Paz, seja muito bem-vinda. Obrigada. O assunto em pauta, importante, novidade na nossa cidade, sancionado aqui em Blumenau, o uso do cordão de girassol, que foi criado para identificar pessoas com deficiências ocultas. É um grande marco, é um grande momento para Blumenau, né, Maria? Sim. Então, o cordão de girassol, ele veio para fazer a diferença, né? E o ano passado eu tinha a ideia, né, de fazer um movimento dessa natureza, porque tem o cordão para o autista, e a gente percebe que tem várias campanhas que denominam várias necessidades, né? E na clínica eu percebi muitas reclamações de pacientes meus com dificuldade de se inserir no mercado em função do seu transtorno, que é o TDAH. E pensando nisso, e pensando em mim também diante das minhas dificuldades, que eu sou diagnosticada com TDAH, busquei essa possibilidade desse movimento. Quando a gente fala em deficiências ocultas, são essas as deficiências, como você mesmo mencionou, a questão do TDAH, o próprio autismo, e temos um leque muito grande nessa colocação realmente de pessoas que não é visível ali o seu problema, a sua patologia, mas ao mesmo tempo convive com isso. E de uma hora para outra, esse comportamento pode demonstrar essa situação. Isso. Na maioria das leis municipais, inclusive a federal, cita algumas deficiências ocultas, né, como autismo, TDAH, doença de Crohn, fobias extremas. Só que pesquisando, e inclusive no site, né, da Suffer Hit Disability, tem mais de 867 tipos de deficiências ocultas diferentes. Então, assim, o que mais me impactou na lei municipal é que eles não limitaram a tipos de deficiências ocultas, e sim deixaram em aberto. Então, toda pessoa que tem um diagnóstico, se identificar de uma forma visivelmente não aparente, que tem alguma dificuldade, mas ela se sente desconfortável, ela pode ser considerada como uma pessoa com deficiência oculta. Maria, e assim, como é que foi construído esse projeto? Ele passou pela Câmara, foi aprovado na Câmara e agora já foi sancionado pelo prefeito aqui na nossa cidade. Como é que ele foi construído? Como é que ele foi pensado? O que muda a partir de agora com essa lei? Então, como que tudo começou, né? Diante das dificuldades que eu estava encontrando com os meus pacientes e algumas vezes comigo também, eu pensei, né, em chamar um vereador, alguém, né, da legislação, que pudesse pensar sobre, né? E pesquisando, encontrei o cordão de girassol, que já era, né, já estava em projeto de lei na Câmara Federal. E aí chamei a vereadora Silmara para ela fazer parte desse projeto, né, e entrar também como lei municipal e posteriormente estadual, quem sabe, né? E aí ela veio lá na clínica e falou: olha, Maria, eu não sei se tem, mas eu vou ver no jurídico, né, e depois eu te dou uma posição. Aí ela pesquisou no jurídico e o vereador Maurício tinha dado entrada uma semana antes, né? Aí ela só vou te passar para o vereador Maurício para vocês se conversarem, né? Aí ele esteve lá na clínica, unimos as nossas forças. Ele também entrou por uma causa muito particular, familiar, ele tem pessoas com deficiências ocultas, e a assessora dele também tem 2 filhos autistas. Então, tudo em prol de alguém que há uma necessidade, né, de ter essa visibilidade para que tenha essa certa proteção, né, e ter mais empatia, né. Aí todos nós estávamos necessitados disso, unimos as nossas forças e o projeto foi, né, e agora foi sancionado no dia 11 pelo nosso prefeito. E a partir de agora, como é que as pessoas vão lidar com esse novo olhar, essa nova interpretação, ao ver, por exemplo, alguém com um cordão verde e ali também a presença de girassóis naquele cordão? Como é que fica também essa interpretação da sociedade como um todo, diante de alguém que está com esse cordão?
É um movimento novo, né? E na realidade o cordão de girassol é um movimento global, ele é mundial. Inclusive ele tem patente, né, internacional. E nós temos aí uma grande novidade, né, da Flávia, que é a diretora geral desse movimento aqui na América Latina, e tem o cordão oficial. Então, qual é a ideia, né? É saber a origem desse cordão, que, né, foi feito na Inglaterra, surgiu no aeroporto e se expandiu para o mundo inteiro. A ideia é trabalhar com o poder público e o poder privado, orientando a importância, né? Mais empatia, mais consideração, mais olhar, sensibilidade para aquelas pessoas que necessitam, sim, ser acolhido de uma maneira empática. Esse é o objetivo. Tem que ter algum laudo, algum atestado que comprove ali uma deficiência oculta naquela pessoa que está usando o cordão de girassol, ou não é dessa forma? O movimento internacional, até onde eu pesquisei, não precisa de laudo, né? Porque, em média, 867 deficiências aproximadamente é bastante gente, né? Na lei... Agora, na nossa lei brasileira, pelo que eu estava lendo, deixa especificado que pode sim, se caso a instituição exigir um laudo, a pessoa precisa apresentar quando ela tiver de posse, né, do cordão de girassol. Mas eu acredito que isso é só em casos muito extremos. No geral, se você se sentir desconfortável, você pode usar e perceber que em algum momento você poderá ter alguma necessidade, algum desconforto. Por exemplo, posso contar meu exemplo? Por favor. Eu tinha pavor de andar de avião em função da minha dificuldade de localização. E muitas vezes, fazer muitas conexões, os horários são muito apertados. E muitas vezes eu entrava em pânico, porque como eu tenho TDAH, eu tenho a comorbidade tanto de ansiedade como de depressão. E o pânico é uma das questões que mais me afeta quando eu estou em estresse extremo, né? E uma vez eu perdi o avião, entrei em pânico. Se eu tivesse naquele momento um cordão de girassol, com certeza a pessoa teria, né, ou qualquer outra pessoa que me via naquela situação poderia ter me ajudado. Com esse advento do cordão de girassol, as 3 viagens que eu fiz ultimamente para Bahia, fui para São Paulo fazer curso, né, a Brasília, e usei o cordão de girassol. Claro que o meu, ele é simbólico, com a logo da clínica e a logo do girassol. E as pessoas da companhia, quando me viram com o cordão, já perceberam que eu precisava de ajuda. Me conduziram sem nenhum estresse, com bastante educação, muita atenção, me conduziram ao portão de embarque. Então não precisei estar correndo, nem extremamente preocupada ou estressada, porque eu poderia perder ou não o voo. Então foi bem tranquilo, fiz várias conexões sem nenhum constrangimento e muito pelo contrário, a atenção foi toda especial. E é uma forma de construir um novo olhar perante a sociedade, sim, ou da sociedade para com as pessoas que têm essas deficiências ocultas, porque muitas vezes se julga, por exemplo, alguém com autismo, uma criança, um adolescente com autismo, naquele momento de crise, ou da forma dele se expressar com sons altos, se julga sem saber, né? E ao mesmo tempo dá até méritos para a falta de educação que o pai e a mãe estão oferecendo naquele momento ali e tudo mais. Então é uma forma de não ter mais esse pré-julgamento e entender aquele ser humano que tem limitações ou diferenças do ser em sociedade, mas é um ser humano, ele também tem que ter respeito e quem está ao seu redor também ser respeitado. E na realidade, Denise, nosso maior objetivo é que essa conscientização que já é bem conhecida mundialmente, principalmente nos aeroportos, que seja no mercado, né? Que seja na farmácia, dentro que seja do ônibus, no salão, que seja dentro de um ônibus, que as pessoas olhem e acolham, tenham empatia por essas pessoas. Que deficiência oculta, ela não tem uma característica peculiar, mas ela pode ser manifestada através de um comportamento, ou talvez uma pessoa que se desregule diante de um estresse extremo, né? Então, ela é muito ampla, o nosso comportamento diante de uma situação delicada. Como que você vai agir, né? Dependendo da tua situação e da tua deficiência, você vai ter uma reação. E se a pessoa está bem orientada, a comunidade como um todo, pública e privada, tem esse conhecimento, vai ajudar, né? E não vai julgar nesse sentido, né? Não vai olhar aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele idoso, ou aquele adulto
determinado comportamento, você é uma pessoa mal educada. Não, ela tem deficiência, então vamos ser empáticos e vamos ajudar. Esse é o nosso maior desafio daqui para frente. Deixa eu entrar na tua área, temos ainda alguns minutinhos. TDAH, e nessa questão não só na fase infantil, não só na fase adolescência, mas também, por exemplo, um diagnóstico na fase adulta. Rapidamente, quais são as características, quais são os sinais que podem sim confirmar o TDAH nessa pessoa? Então, o TDAH, ele tem a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Muito tenho feito avaliação na clínica, nós somos referência em Blumenau em avaliação de TDAH, principalmente para adulto, porque muitas vezes esse assunto não era falado na infância ou na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Então, muitas pessoas que estão na lida, empresários, pessoas que estão trabalhando, percebem que, pelas pesquisas que fizeram, ele se encaixa dentro de algumas características. Por exemplo, o desatento, ele está totalmente alheio ao que está acontecendo, perde objetos, se perde também, tem dificuldade de localização. O hiperativo, uma das características muito comum, falar demais, interromper as pessoas, dito aquele mal educado. E na realidade, ele não tem filtro, a impulsividade e a hiperatividade é tão grande que ele não consegue se controlar diante de uma situação, né? E o impulsivo, ele toma decisões, muitas vezes precipitadas, e às vezes tem impulsividades que são positivas, tem outras que são negativas, e às vezes acaba se prejudicando e muitas vezes prejudicando outras pessoas por não ter esse autocontrole. Então, se é o seu caso, tem avaliação e tem tratamento, que é o mais importante. E agora tem também o cordão de girassol. E agora tem o cordão de girassol como uma identificação muito importante. É o que eu digo para os meus pacientes: fique sempre à vontade para usar, porque não é obrigatório, tá? É uma opção da pessoa, né? Muito individual, muito particular. Mas, quando a gente usa, a gente está dizendo para as pessoas: tem empatia com a minha deficiência oculta. Então, a forma de ser empático com você, com o outro e com as pessoas que necessitam também. Maria, a nossa cidade agradece muito o teu passo a passo para chegar até um projeto e do projeto se tornar uma lei aqui na nossa cidade. E agora a gente tem então esse reconhecimento envolvendo o cordão de girassol para as pessoas que têm deficiências ocultas, para ela, para os familiares. É um grande agradecimento, com certeza. Nosso muito obrigada e também eu agradeço por estar conosco hoje aqui mais uma vez na nossa TV Galega, tá? Muito obrigada. A honra é minha e o que precisar de mim estou à disposição. É isso aí, gente. Nós terminamos dessa forma o nosso programa de hoje. Como foi bom estar com você, receber também nossos convidados aqui, pautar os assuntos colocados em evidência na edição dessa semana. Obrigada também aos nossos patrocinadores, entre eles, né? A loja Maria Tereza Moda Mulher, lindas roupas, a nova estação ali presente e ao mesmo tempo aquele atendimento todo diferenciado da loja Maria Tereza Moda Mulher, a minha parceira de muito tempo aqui na programação da TV Galega. E para você, obrigada mais uma vez, uma ótima semana, fique com Deus e o convite feito em mais um encontro na próxima quarta-feira, em mais um Mulheres aqui na nossa TV Galega. Até lá, se Deus quiser.